Oi, gente, eu sou a Simone Guerreiro, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para ensinar essa peça de tricô que eu tenho certeza que vocês vão usar muito ou vender muito, né? Ah, e para você que não sabe fazer tricô, esse vídeo aqui é para você. Vem! Para fazer essa peça, a gente vai usar o Galáxia da coleção Paralelos, tá? Uma coleção lançamento da Pinguim, é um fio super interessante, porque ele tem essa mescla de cores, tá? E tem essa questão do brilho na luz negra, né? Então, tem esses neons aqui. É um fio muito, muito bacana para dar um efeito. Só ele já dá um efeito natural na peça. Então, por isso que eu escolhi ele para fazer a nossa peça, que é um tricô básico do zero. Então, para você que quer aprender a fazer tricô, que não sabe, assista esse vídeo, cola aqui que você vai aprender todo o processo de colocar o fio, tirar o fio e fazer os pontos básicos do tricô, que já é o suficiente para fazer uma peça maravilhosa. É um fio fino, tá? Então, assim, ó, a recomendação de agulha aqui é 3,5 a 4 de crochê e 4 de tricô, mas assim, não se apegue em agulha, tá? A gente vai usar aqui a agulha número 10 de tricô para fazer a nossa peça bem fluida, um tricô max, tá? E para deixar mais moderno. Eu vou também fazer esse processo aqui em amostra, tá? Por quê? Porque, como eu já falei, é uma peça, tá? É um tricô do zero, é um tricô bem simples, então eu fiz uma peça super interessante, porém com um grau de dificuldade bem tranquilo, porque ele não tem aumento, não tem diminuição, não tem troca, na verdade, de pontos. Então, eu vou fazer ele na amostra com alguns pontos e na receita tá lá a quantidade de pontos, tudo direitinho, tá? Que o processo é o mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, quando a gente coloca os pontos de tricô na agulha, a gente sempre tem que deixar um tanto de fio, que é o tanto necessário pra gente preencher os pontos na agulha, né, no nosso lado da frente, tá? Porque nós vamos puxar simultaneamente o fio do novelo e o fio que eu deixei aqui sobrando, tá? Ah, mas qual é a quantidade de fio, mais ou menos? Se você quiser, você pode contar, por exemplo, sei lá, eu vou fazer 10 pontos, eu preciso de 10 pontos. O que que você pega aqui, ó? Deixa uma sobrinha, uma dica aí, tá? E faz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu dou mais umas 2 enroladinhas pra ter uma folga, 2, 3 enroladinhas, aí você tira e é o tanto que você vai acabar usando para colocar na sua agulha, tá? E isso você vai fazer com a quantidade de pontos que você precisar aí pra peça. Assim, é para colocar os pontos da forma tradicional do tricô, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Mas depois eu vou colocar aqui uma forma muito simples de vocês colocarem esse ponto na agulha e não precisar aqui dessa parte de fio, tá? Mas eu acho interessante a gente colocar a parte tradicional, a forma tradicional, porque eu sei que muita gente tem um sonho de aprender o crochê do tricô tradicional, da forma que se faz, desde colocar o fio na agulha, né? Então, aqui, ó, essa quantidade de fio sempre pra frente, do novelo aqui, tá? Na parte de baixo. E aí, vocês vão fazer um triângulo assim, ó, com esse fio e vai segurar, tá? Dessa forma aqui. E aí, a gente vai, ó, pegar o fio de cima pra baixo, trazer ele. Quando eu trago ele, ó, eu vou aqui laçar o fio que está aqui no meu polegar, ó. Lacei ele. Vou trazer, quando eu trago, ó, aqui faz uma abertura, é aqui que a gente vai trazer o fio do indicador, tá? Ó, aí eu venho no meu indicador, laço esse fio e trago pra dentro desse buraco, ó. E aí eu posso soltar. Essa é a forma tradicional de fazer o primeiro nó, tá? Volta o vídeo e faça a repetição várias vezes que vai rolar. Ah, mas eu quero fazer um processo mais rápido. Simplesmente dá um nozinho e, igual do crochê, aquele de pipa, enfia aqui, tá bom, gente? Simples assim, o nó simples já serve. E aí, eu vou ficar com essas duas pontas de fio, e aí é onde eu vou começar a colocar os pontos da minha agulha. Vou pegar aqui, ó, o fio que tá na minha frente e o fio do novelo, ó, vou passar
tá vendo? Do lado de fora dos meus dedos, ó, tá, ó. Vou colocar aqui e vou segurar aqui embaixo, né? Porque eu preciso ter uma firmeza. Então, eu vou segurar aqui, ó, embaixo, tá? E vou fazer esse movimento aqui, ó, pra ele circular nos meus dedos, tá? Então, eu tô assim, e aí eu faço isso aqui, tá? E agora eu vou laçar o fio daqui e o fio de lá, tá? Ó, eu venho aqui do lado de fora, laço meu fio, abriu aqui, ó, fez uma abertura. E é aqui nessa abertura que eu sempre vou colocar o fio do meu indicador pra fazer um ponto, ó. E solto. De novo, eu vou fazer aquele movimento. Vou lá no fio do lado de fora do meu polegar. Já fez a abertura que eu preciso para colocar o fio do meu indicador. E assim, vai fazendo, ó. Vai colocando os pontos na agulha, ó. Lado de fora, fez a abertura, colocou, tá? E é uma repetição, então é muito tranquilo para quem não sabe, que a repetição, ela vai fazer com que vocês memorizem esse movimento, tá? E vai colocando os pontos todos que você precisa, cada um desse é um ponto, né? Dica, não deixa esse ponto aqui muito apertado, tá? Sim, muito justo na agulha, porque vai dificultar depois a sua laçada. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês a forma simples de colocar esse ponto sem fazer esse processo, tá? Mas tenta aí que é bem tranquilo. A forma simples de colocar, gente, é não usar aqui, ó, esse fio, só o do novelo, tá? O que que vocês vão fazer só com o fio do novelo, ó? Vai fazer uma argolinha assim, ó, uma argolinha, tá? Ó. Aí, nessa argolinha vai virar e vai colocar o fio. E puxa, tá? Fiz a argolinha, ó. Fiz a argolinha, girei pra trançar embaixo, ó. E vou colocar. Fiz a argolinha e vou colocar. Simples, né? Ó, fiz a argolinha e vou colocar, tá? Fiz a argolinha e vou girar e colocar. Então, vocês têm aí duas formas de colocar, tá? Uma forma mais simples e a forma tradicional. Lembrando que não mistura, tá? Quando começar de um jeito, continua do jeito, ó, porque senão o fio fica perdido lá atrás. Se tá fazendo de uma forma tradicional, continua até o fim. Então, tem aqui, tá? Alguns pontos de amostra que eu vou mostrar pra vocês aqui. O ponto que a gente vai fazer nessa blusa, que é o ponto malha. O que significa o ponto malha? É o meia de um lado e o tricô do outro, tá? O meia de um lado e o tricô do outro lado. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar até pra vocês aqui, ó, tem uma parte tecida pra vocês entenderem, ó. Aqui eu tenho o lado do tricô, tá? Que é onde ficam essas argolinhas todas que vocês estão vendo. E aqui eu tenho o lado meia, tá? Que é aquele Vzinho. Aqui tá uma versão mais max, né? Então, o Vzinho ele fica mais aberto, tá? Mas é aquele Vzinho tradicional do tricô. Então, a gente vai começar pelo meia. Ah, posso começar pelo tricô? Pode, tá? Aqui, só que lembrando, né, para não misturar o padrão, sempre do lado do meia vai ter ser meia, do lado do tricô vai ter ser tricô, tá? Aqui eu faço de uma forma diferente do tradicional, onde eu não trabalho nem o primeiro ponto, na verdade eu trabalho o último, mas sempre no meio. O primeiro ponto eu nunca trabalho, eu só derrubo ele na outra agulha. Pra quê? Pro meu acabamento lateral ficar todo bonitinho em Vzinho. Ele não fica diferente. Na hora de costurar a peça, fica muito mais fácil e muito mais bonito, tá? E o último ponto, eu sempre vou tirar no meia. Por quê? Porque o meia não é aquele Vzinho? Pra ficar o mesmo padrão do começo. No começo eu vou ter Vzinho, no final eu vou ter Vzinho e também vai ser mais fácil pra costurar e também vai ficar mais bonito o acabamento, tá? Então, primeiro ponto eu só derrubo, último ponto eu sempre vou trabalhar no meia. Mesmo que eu esteja trabalhando o processo em outro ponto, o último eu vou fazer no meia, tá? Então, vamos lá.
como eu disse pra vocês, ó, eu vou só derrubar esse ponto aqui na outra agulha. Aqui tá aberto porque é aquele fio inicial, tá? Depois esse aqui vai ajustar e vai ficar tudo bem. Agora, o meia, a gente vai fazer o quê? Sempre pegar ele por trás. O meia é feito por trás, o tricô é feito pela frente, tá? Então, a gente vai começar aqui o meia. Como que a gente vai fazer, ó? Eu venho aqui na minha argolinha de ponto, ó. E vou laçar ele lá por trás. Tá? Lacei lá por trás. Aqui você pode fazer a laçada da forma que você se sentir mais confortável. Ou por cima, tá? Ou por baixo, ó. A gente pega o fio por baixo, ó, e vai derrubar ele aqui, ó. Quando você colocou o fio dentro da argola, derruba o ponto, tá? Ó. E aí, não deixa ele justo também, não, tá? Deixa esse fio correr depois que você laçou. Ó, vai lá no ponto de trás, ó, peguei por trás, tá vendo? Vou laçar, ó, vou laçar, passei ele dentro da minha argola, tirei a argola, tá? Se você quiser, ó, pode laçar por cima, que é o jeito tradicional, tá? Ó. Derrubei. Ó, lacei por cima. Pode ajudar com o dedo pra esse ponto não correr fora. Aí, ó, dá uma paradinha, leva pra cima pra ele abrir, pra ele ficar bem fluido. E volta lá. Ó, vou fazer por cima de novo. Ó. Passei, levei. Tá? Vou fazer por baixo, ó. Passei, levei, tá? Vai fazer isso por todo, ó, por toda a carreira. Vocês vão ter aí um monte de pontos para fazer, né? Na verdade, essa agulha, ela tem a ponta grossa, né? Então, essa primeira carreira, ela é mais chatinha, depois ela flui muito bem, tá? E o último, sempre vou tirar no meio, que é exatamente esse ponto que a gente tá fazendo aqui, ó, tá? Então, vou laçar, ó, e tirei. Lacei e tirei, tá? Então, ó, já começa a ficar os pontos de uma forma aqui, ó, bem grandinha, tá vendo? Bem fluida. E aí, agora a gente vira pra fazer uma próxima carreira. E essa carreira já, o verso do ponto meia já é o tricô, tá vendo o redondinho aqui? A gente vai continuar, então, a fazer o tricô. Como que eu vou fazer o tricô? Vou laçar pela frente. Então, eu venho aqui, como eu já mostrei pra vocês, a gente só vai o quê? Passar esse ponto lá pra outra agulha, ó. Tombar ele, eu não vou trabalhar, tá? Se ficar frouxo aqui, puxa esse fio pra fazer o próximo pontinho, tá? Não deixar ele frouxo. E aí, agora a gente vai tirar os pontos no tricô, tá? Eu vou tirar o fio aqui pra vocês verem, ó. Então, eu vou laçar esse ponto aqui, ó, pela frente, tá? Vou pegar ele pela frente, ó, tá? O fio tá aqui, você também pode fazer assim, ou você pode fazer ele aqui por baixo, que eu acho muito mais fácil, ó. Só vai laçar e já vai derrubar, tá vendo? Ó, vou tirar de novo aqui da frente, ó. Laçou pela frente, pega o fio por baixo e já leva. Ó, laçou pela frente, tá vendo? Se você quiser fazer isso aqui por cima, ó, também pode, tá? Mas embaixo aqui eu acho mais fácil, ó. Só laçar e derrubar, tá vendo? Vou fazer aqui de novo, ó. Pega aqui por baixo, vai puxar o fio na laçada e vai derrubar. E aí, vai tirar todos os pontos, tá? Ó, da agulha. E eu tô fazendo tricô, certo? Pela frente, mas o último eu vou tirar no meia, tá? O último, então, eu tiro no meia. Então, eu vou lá por trás e puxo, laço e tiro, tá?
Então, vai fazer isso por todas as carreiras. Ó, o ponto tricô ele já vai se formando aqui, ó, que são esses nozinhos, esses redondinhos. E o meia é o Vzinho, que aqui ele tá bem aberto, né? Um V bem max, bem grande, porque é a proposta da nossa peça. Então, para tirar, a gente vai sempre pegar no ponto que a gente estiver tirando, no caso meia, que eu tô fazendo 2 em 2, e o que sobrar aqui eu vou tombar de novo pra agulha e vou continuar no processo de 2 em 2, tá? Então, ó, aqui eu vou colocar a agulha nos meus 2 pontinhos primeiros, ó, tá? Vou aqui laçar e vou tirar e vou tombar. Tombei. Esse aqui eu volto lá na minha agulha, tá? Volto ele lá. E vou continuar em 2 em 2. Vou nele de novo e vou no próximo. Peguei 2, lacei, vou tirar. Ó, lacei, vou passar nos 2 e vou tombar os 2. Eu tenho que tirar os 2 da agulha. E o que sobrou aqui, eu volto pra lá, tá? Quem estiver aprendendo, faz devagarinho, ó, vai ficando o Vzinho aqui, tá? Ó. Faz devagar, volta o vídeo pra ver, tá? Se tiver dúvida, ó, peguei 2, vou laçar, ó, e vou trazer os 2, vou tirar os 2 da agulha e volto o que sobrou, tá? É isso pra tirar os pontos da agulha, e aí ele vai saindo, tá? É bem simples, quem tiver, então, aí, no processo de aprendizado, é só de fazer devagar, voltar o vídeo, tá? E vai dar tudo certo, vai tirar até o final. E aí, vai chegar aqui no finalzinho, vão sobrar 2, né? Vou tombar essa aqui, vão sobrar 2. Aí, eu vou lá, vou tirar esses 2 últimos, ó, tá? E aí, sobrou um aqui na minha agulha, tá? Esse aqui não vai trabalhar, vai cortar, porque você já tirou todos, tá? Corta o fio e tira essa argolinha aqui pra terminar, ó, tá vendo? Aí, você vai ajeitar o seu trabalho, né? Tá vendo? Ó, os Vzinhos aqui. E a parte de onde a gente começou, tá? Esse aqui é o trabalho, é a amostrinha, claro, mas a sua peça vão ter aí, né? São 4 peças para montar a blusa, que é a parte da frente e a parte de trás, que são iguais. E 2 mangas, que também são iguais, tá? E aí, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente costura. Já tenho aqui o primeiro passo, né, da peça, que é todas as partes prontas. Então, frente e costas, que são partes iguais, e 2 mangas, que são partes iguais. A gente vai começar a costura pelo corpo da blusa, tá? Frente e costas. Bom, aqui a gente vai costurar primeiro os ombros, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês em um outro formato. Ó, tá? Aqui é a parte onde a gente tirou os pontos da agulha, ou seja, o final, né? O final do trabalho, onde tiramos os pontos da agulha. E a parte onde a gente iniciou o primeiro ponto, que é aqui embaixo, ele vai ficar pra baixo da peça, tá? Ele vai ficar embaixo e nós vamos costurar os ombros aqui onde a gente tirou da agulha, tá? E os nossos pontos, o que eu vou ensinar aqui pra vocês é um ponto invisível, tá? Aonde ele é feito, costurado pelo lado direito mesmo da peça. Mas quem tiver acostumado a fazer uma outra costura ou de um jeito mais tradicional, pelo avesso, gente, tá tudo certo. Costurou, tá ótimo, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês a costura que eu faço, que é uma costura invisível, e ela é feita, então, pelo lado direito da peça. E aí, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai costurar, eu vou passar em medidas pra vocês de centímetros, tá? Por quê? Porque o tamanho do ponto pode variar muito, principalmente porque ele é um ponto max, ele é um ponto aberto, né? Ele é um crochê bem, um tricô bem aberto. Às vezes, vocês também vão usar uma outra agulha, tá? Que pode ser também feito, né? Eu quero um pouquinho menos vazado, eu quero um ponto mais aberto. Então, vocês também podem trocar aí o tamanho da agulha. Então, eu vou passar aqui os centímetros
de costura em cada ombro, que eu vou usar aqui 12 centímetros aproximadamente, tá? De cada lado. Então, a gente vai costurar desse lado, depois do outro lado, e aí vai ficar aqui aberto pra gente fazer a passagem da cabeça. Então, primeiro eu quero mostrar de perto aqui pra vocês visualizarem como é que fica aqui, tá? Então, a gente tem esse primeiro ponto de borda, que é o Vzinho, aquele que a gente pula o primeiro e o último sempre acaba em meia. Então, ele vai ficar um Vzinho. E depois, a gente tá aqui no ponto meia, né? A gente vai costurar aqui do ponto meia, do lado meia. Então, a gente vai pegar a nossa agulha de tapeçaria e aonde a gente vai passar pra costurar? A gente vai passar pra costurar, não é na borda aqui. A gente vai passar pra costurar e pegar, ó, não tem um Vzinho aqui do ponto meia? A gente vai sempre pegar aqui, ó, tá? Aonde ele é o fechamento dele aqui, ó, tá? De um lado e do outro lado tem o mesmo fechamento, tá? Ó, aqui tá o ponto de borda. Então, você vai achar, não é aqui nesse aberto, ó, esse aberto, tá? Ó, porque são essas duas visões. O V aberto e o V fechado. É no V fechado de um lado e do outro que a gente vai pegar, tá? E aí, visualizando assim, fica muito tranquilo, muito simples. Vai pegar uma tira do fio, do novelo. Então, vou passar o fio aqui na minha agulha, tá? Vou deixar um tanto aqui pra depois eu arrematar. E eu vou passar o fio, então, primeiro aqui no meu ponto de borda, ó. Vou passar ele aqui, tá? E vou lá do outro lado, vou passar ele no Vzinho de borda do outro lado, ó. Tá aqui, ó. Tá? Feito isso, agora a gente vai começar a costurar lá naqueles nozinhos ó, dá uma puxadinha, tá? Né? Porque esse aqui é o tanto que a gente vai utilizar pra costurar. E aqui, depois eu vou cortar e vai sobrar pra arrematar. Então, passado nos Vzinhos, agora eu vou procurar o meu nozinho, tá? Ó, então aqui, ó, eu já achei o meu nozinho. Detalhe, meçam, tá? 12 centímetros. Quem quiser pode marcar com agulha de tapeçaria, pra não comer bola, tá? Marca aqui, digamos que deu 12 centímetros aqui, vou mostrar pra vocês. Eu já sei que é mais ou menos esse tanto. Ó, 12 centímetros, tá vendo? Aí, vai pegar aqui, mede do outro lado, marca com o marcador e conta os pontos pra ver se deu certinho. Um ponto, né, a mesma quantidade de um lado pro outro, isso é importante. Ó, e aí, vai pegar aqui no nó, tá? No nozinho. Aí, vai lá pro outro lado, tá? Ó, tem o meu ponto de borda e tem o meu ponto de nozinho, que está aqui, ó. Tá? E aí, eu vou lá e vou passar do outro lado. Vai ajustando, tá? Vou voltar e vou pegar no próximo, ó. Esse eu já peguei. Ó, esse eu já peguei. Então, eu vou lá no próximo Vzinho, onde tem o nó, ó. E vou passar meu fio, tá? Não fica, não puxa muito, tá? Pra ele não franzir aqui, deixa ele bem direitinho. Agora, eu vou lá do outro lado, ó, aqui eu já passei. Então, eu vou no meu próximo nó, tá? Desse lado eu já passei, eu vou no meu próximo nozinho, que está aqui, ó, tá? Ó, ele está aqui, ó. E eu vou pra lá. E aí, é assim, vai costurar por toda a parte que é necessária, tá? Até aqui na marcação que foi feita. Ó, e aí, tá vendo que aqui só tá V. Aquela parte do arremate que fica grossinho, quando a gente tira da agulha, ó, ela fica toda aqui do lado avesso, tá? E aí, os Vzinhos vão se encontrando aqui em cima, ó, de forma invisível, tá? Então, vai costurar todo assim, pegando o Vzinho de um lado do outro, do lado direito da peça, lembrando, tá? Do lado direito da peça. Vai chegar na marcação dos 12 centímetros aproximadamente, tá, gente? Eu quero uma abertura de cabeça menor, costura um pouco mais, é só medir. Antes de costurar, vai medindo com o marcador, põe, tira, e aí costura. Eu quero menos, eu quero uma abertura bem aberta, bem ampla, costura menos, tá? Eu vou costurar aproximadamente 12 centímetros.
Costurou, cortou, vai pro outro lado e vai fazer o mesmo processo. Costurado, tá? Os dois lados, ó. Eu usei aqui, pra quem quiser saber, aproximadamente 12 centímetros, deu 13 pontos, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Costurar a manga e depois finalizar a lateral. É a parte final aqui pra gente, né, do nosso vídeo. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vira a peça, tá? Ó, né? E claro, tudo que vai fazer de um lado, vai fazer do outro. Aqui, ó, os dois fios que sobraram, eu dei um nozinho pra não escapar e depois eu vou arrematar. Quem já quiser arrematar pra fazer isso aqui com a peça já arrematada, é muito melhor, tá? Então, a gente precisa ter uma estrutura, aí uma mesa, né, algum lugar que você consiga esticar a sua peça, tá? Assim, porque primeiro a gente costura o braço, né, a manga, no caso, a manga aberta, tá? Pra depois a gente fechar tudo e montar a peça de fato. A manga, o que que a gente vai fazer? A parte em que eu tirei da agulha, eu vou pôr pra baixo, tá? E a parte do começo da peça, lá do comecinho, eu vou pôr pra cima, tá? Então, vou deixar aqui um truquezinho pra vocês saberem aqui a metade, né? Pra ficar divididinho, bonitinho, ó. Divide esse aqui no meio, tá vendo? Ó, meça assim no meio, tá? E aí, coloca um marcador ou uma fita, alguma coisa que você possa deixar marcado esse meio, tá? Essa metade aqui, ó. E aí, depois eu abro, né? Veja se tá no ponto meio. O ponto que você quer usar, né? Eu vou usar o meia pra fora, do lado direito, e o tricô do lado de dentro da peça. Aí, eu vou abrir essa manga, ó, tá? E vou localizar esse meu meio, ó, aqui onde eu fiz a costura do ombro, tá? Pra ficar bem dividido, ó, tá? A costura do ombro. E aí, a gente vai começar a costurar. E a costura das mangas, então, a gente posicionou aqui, aberto, certo? Marcando o meio. E onde a gente vai usar pra costurar? Do lado da manga, a gente vai usar o mesmo nozinho, ó. A corrente é onde ela tem o nozinho, né? A corrente do ponto meio, ó. Não é na parte aberta, é onde ela encontra fechada. E desse lado, a gente vai pegar aqui na junção das carreiras, ó. Na junção das carreiras. Então, eu tenho aqui, ó, dois pontos daquele pontinho que começa nessa junção aqui, ó. O que pode acontecer é que às vezes a gente vai usar aí 2 vezes o mesmo local aqui, tá? Pra cada pontinho aqui. Isso pode acontecer porque aqui o ponto tá posicionado, né, em pé diferente aqui tá horizontal, tá? Então, é a mesma coisa. Vou entrar aqui, ó, no meu primeiro ponto, no primário. Vou entrar no meu ponto primário, vou puxar um tanto que eu sei que eu vou usar. Caso acabe, é só pôr mais fio e continuar, tá? E vou vir aqui, ó, nessa primeira junção que eu encontrei aqui, ó, dar uma esticadinha, não muita, tá? Pra não sobrar tanto, nem pra ficar assim, né? E nem pra ficar tão esticado. Então, eu entrei aqui no meu primeiro pontinho e vou procurar aqui a primeira junção que vai se adequar aqui pra esse canto, ó, que é aqui, tá vendo? Ó, peguei aqui na minha junção, tá? E eu vou puxar e vou fazer aquele mesmo processo. Vou repetir aqui, caso tenha uma outra forma, vocês têm uma outra forma já de costurar, pelo lado, né, avesso mesmo, dá pra costurar até com ponto baixíssimo do crochê, por exemplo. Fiquem à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Aí, eu vou vir aqui, ó, vou procurar o meu outro nozinho, tá? Vou procurar aqui o meu outro nozinho, tá aqui, ó. Não, tá aqui. Tá aqui o meu outro nozinho. E aí, eu puxo. E é esse trabalho, gente, de formiguinha, costurando,
Tá, ó, aí vai unindo, agora eu vou vir pra cá, vou achar minha próxima emenda de fio. Ah, mas tá muito longe, ó, a próxima emenda eu vou usar aqui, então eu vou voltar na mesma emenda. Eu consigo usar a mesma emenda aqui, ó, tá? Ó, consigo usar a mesma emenda e vou voltar. Vai fazendo isso até costurar tudo, gente, até ir lá pro outro lado, tá? Aí, quando chegar do outro lado, vai cortar o fio e vai começar tudo de novo. Você vai abrindo que você vai vendo, ó. Cheguei de novo aqui no meu vizinho, ó. Tá? Ó. E depois eu vou encontrar deste lado. Ou eu vou colocar no mesmo buraquinho por causa da direção, ou eu vou pro próximo. E assim vai costurando, gente, com calma, com tranquilidade, tá? Que dá super certo. Bom, primeira etapa aqui toda costurada, os ombros costuramos primeiro, depois as mangas ainda aberta, tá? Então, ó, aqui ficou avesso. Lembrando que foi tudo costurado do lado direito. E vocês podem costurar aí da maneira que vocês quiserem, se não for da forma que eu mostrei aqui, tá? Como que a gente vai fazer agora? Vai aqui, ó. Como esse lado é a mesma coisa que esse, não tem frente, não tem parte de trás, nada disso, é tudo igual, tá? Então, aqui, a gente vai fazer o quê? Costurar agora, tá? Que é a última etapa aqui, realmente, da nossa blusa. Ó, a gente vai juntar, tá? E aí, vocês vão juntar direitinho, olha. O tricô, ele dá, principalmente com um fio assim mais fino, ele dá uma enrolada. Então, vai desenrolando. Quem quiser, pode blocar antes de costurar, tá? Mas eu não bloco, não. Pra mim, eu já vou esticando. E aí, ao ponto que eu tô costurando, eu vou lá, abro e vou fazendo, tá? Aqui, recomendações. Marquem, tá? Como é muito tecido, ó, né? Como é muitos pontos aqui, é muito comum ir costurando e chegar aqui e acontecer isso, sabe? Sobrar um tanto embaixo. Então, marca embaixo, faz algumas marcações para juntar, né? Para você ter aí um norte de que tá tudo certo na sua peça, tá? Tanto faz começar daqui, vir aqui, né? Até o final, ou daqui, tá bom? E como que vai costurar aqui? Aqui, como a gente tem esse trabalho de ponto meia do lado de fora, com as duas partes, né, na mesma direção, a gente vai pegar, então, o nozinho, né? E que nozinho é esse? Aquele mesmo que a gente pegou para juntar aqui a manga, tá? E, ó, aqui do lado interno, a gente consegue ver direitinho o nozinho, que é o nozinho aqui, ó, do ponto tricô, tá vendo? O nosso ponto tricô. Os nozinhos aqui, ó, de junção do ponto tricô, aqui, ó, tá? Que unem, ó, unem as carreiras, tá? Então, vai pegar um nozinho de um lado, com o nozinho do outro, e vai costurar com fio e agulha de tapeçaria, tá? Da mesma forma que costurou lá nas mangas. Costura com costura, tem que encontrar, né? Ó. Costura com costura tem que encontrar. E assim, vai costurar todo um lado, cortou, vai costurar do outro da mesma forma. Aqui, gente, de pertinho, ó, comecei a costurar aqui pela manga, e eu vou deixar um detalhe, uma abertura aqui para quando eu quiser colocar, encaixar o meu dedo aqui, tá? Então, como eu fiz isso? Eu andei com o fio, ó, por 2 pontos de borda, andando assim, dentro do fio mesmo, dentro aqui dos pontos mesmo, tá vendo, ó? Eu andei esse tanto aqui, ó, tá? E vou deixar esses dois, né, que deu o total de 2 pontos de borda, eu vou deixar esses 2 pontos de borda e vou voltar a costurar aqui. E vou, então, deixar essa abertura aqui para quando eu quiser colocar o dedo aqui. Isso é opcional, tá? E aqui tá a nossa peça prontinha, ó, toda costurada, ela é bem comprida. Então, ela tá aqui meio escondidinha, não tá aparecendo inteira, mas vocês já viram aí na foto.
Ela fica muito confortável, muito estilosa, dá pra fazer sobreposição, dá pra usar ela com uma roupa mais curta, dá pra usar até na praia e na piscina. É uma peça muito versátil. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula e quem fizer me marca, tá? Um beijo, até a próxima!